Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite da UIA para participar com vocês aqui, compartilhando um pouco de informação. O meu nome é Betânia Danelon, eu sou gerente de arquitetura da América do Sul da Guardian Glass e eu vou compartilhar com vocês hoje um pouco de conhecimento sobre vidros, sobre como especificar fachadas com desempenho, com eficiência. Então, a gente vai trazer aqui o tema sobre vidro não é tudo igual, como ter desempenho em fachadas envidraçadas. A gente sabe que hoje esse é um tema bastante relevante, que as fachadas de áreas transparentes têm uma relevância muito importante na eficiência energética dos empreendimentos. Então, a gente vai conversar um pouquinho quais as estratégias, quais os produtos e como a gente deve tratar esse tema para selecionar a melhor solução para o nosso cliente, para o nosso projeto. Então, eu sempre gosto de começar aqui trazendo uma linha do tempo, né? Então, a gente pensando como a gente projetava no início do século e como a gente tem projetado hoje, né? Os nossos projetos deixaram de ser grandes fachadas opacas, né, e passaram a ser grandes fachadas com áreas transparentes. Então, eu sempre gosto de começar essa conversa perguntando: a mesma solução que a gente adotava lá no início do século, ela cabe hoje no que a gente tem criado, né? E eu já trago a resposta para vocês aqui, né? Com certeza não, porque se a gente pegar, inclusive, um cenário de tempo um pouquinho mais próximo do nosso, aqui nos anos 70, anos 80, a gente projetava prédios com percentual de abertura de fachada em torno de 20%, 30%. E hoje a gente tem projetado empreendimentos com percentual de fachada na casa de 60%, 70%. Então, quer dizer, o vidro, a área transparente, passou a ocupar um maior volume do que a área opaca que antes a gente projetava. Então, quais as estratégias que a gente tem que adotar, o que a gente precisa pensar para que a gente continue entregando, né, edificações com desempenho, mesmo com grandes áreas transparentes. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte: a gente teve uma atualização da norma de desempenho, a 15575, agora, no início do ano, em vigor a partir dos projetos que forem protocolados em setembro. Então, bastante importante que vocês tenham essa atualização e estejam atentos ao percentual de abertura de fachada relativo à área de piso, porque conforme for essa relação, realmente, pela norma, já está contemplando como a gente deve pensar no projeto e especificar essa área envidraçada, né? Então, por que a gente tem que realmente pensar, e a norma, né, 15575 aí trouxe essa atualização super importante? Porque a gente precisa pensar no conforto do usuário, né? Então, como que a gente pensa em todos os cenários, né? Então, pensando que a gente precisa proporcionar a correta, adequada entrada de luz, né? Tanto para quê? Para evitar o ofuscamento, quer dizer, quando eu não consigo ter a visualização adequada do meu ambiente, não consigo adequadamente dentro daquele espaço pelo excesso de luz, mas também não posso ter um bloqueio total dessa entrada de luz, porque, né, para a questão de sustentabilidade, quanto mais luz natural a gente tiver, melhor. A gente não precisa utilizar eletricidade, né? Não precisa se valer da iluminação artificial. Então, essa questão de dosar a entrada de luz através dessa área transparente é um ponto bastante relevante. A outra questão que a gente precisa pensar é a questão da entrada de calor, né? E, no caso das regiões mais frias, também a questão da troca térmica, né? Por conta do frio. Então, a gente tem que pensar que se eu quero uma grande área transparente, esse vidro precisa trazer um desempenho na questão de bloqueio de calor e ou isolamento térmico, né? Então, porque a gente precisa se sentir confortável dentro desses ambientes, a gente precisa projetar ambientes que entreguem conforto, seja para o excesso de calor, como
para o frio, né? Até trouxe uma imagem aqui para vocês darem uma olhada, né, de duas pessoas dentro de casa com a mesma vestimenta que elas utilizariam fora de casa, né? Então, esse tipo de situação é bastante desconfortável, principalmente aqui no sul do país, né? Onde a gente tem construções que realmente não pensam nessa época do ano, nesse tipo de temperatura, e acaba causando o quê? Um desconforto, porque a gente vem do exterior, entra para dentro do ambiente, pensando que vai ter mais conforto, e o desconforto segue. Para trazer um case para vocês aqui, para que a gente possa ilustrar e vocês possam entender exatamente de como, com grandes áreas transparentes, a gente pode proporcionar conforto térmico, eu quero deixar aqui para vocês os links, né, e as imagens de um case que a Guardian desenvolveu, fez uma pesquisa, desenvolveu com o escritório de arquitetura um projeto que nós chamamos de A Casa do Deserto, desenvolvido no deserto de Gorafe, na Espanha, onde a gente projetou uma casa totalmente revestida em vidro autossuficiente, e a gente conseguiu ter um bom desempenho térmico, um bom conforto no ambiente interno. Lembrando que no deserto de Gorafe a gente tem temperaturas, desde temperaturas negativas até mais de 40 graus, né? Então vocês imaginem o desafio que é projetar uma solução de vidro transparente que consiga atender esse range de temperatura, né? Esse delta bastante grande, né? Então eu deixo aqui para vocês acessarem posteriormente no YouTube. A gente tem todos os episódios com todo o desenvolvimento técnico, e especialmente esse que eu deixo aqui para vocês na direita, que exemplifica justamente, né, a questão do excesso de calor, né, na Europa, e como eles lidaram com esse tipo de solução. Tá? Então é um case bastante relevante, a gente tem compartilhado bastante com o público de arquitetos, justamente porque ele mostra que com a composição e os produtos adequados, a gente consegue promover o desempenho, o conforto do usuário com grandes áreas transparentes. Então é um case bastante interessante, eu recomendo que vocês deem uma pesquisada, e se tiverem alguma dúvida, precisarem saber algum dado um pouquinho mais de aprofundamento, a gente tem todos os detalhes desse projeto. Inclusive, semana passada eu estava assessorando um pessoal aqui da Argentina justamente baseado nesse case, então é um case bastante interessante que vale a pena vocês entenderem um pouquinho mais. Então eu vou passar aqui para vocês. Então, por que a gente tem falado, né, tem batido tanto nesse assunto do desempenho da fachada? Porque existe, né, uma relação direta entre a energia do sol e quanto de calor a gente passa para dentro do ambiente utilizando o vidro, né? Então a gente tem projetado cada vez mais fachadas com grandes áreas transparentes, e para que a gente possa ter essa integração, né, que nós queremos cada vez mais do interior com o exterior, né, e vocês podem ver nesse exemplo dessa foto que eu trouxe à direita aqui de um empreendimento, a gente quer estar dentro do nosso ambiente e ter essa conexão com a natureza, com o exterior, não estar literalmente fechado dentro do ambiente opaco. Só que para que a gente consiga promover essa integração, a gente precisa entregar soluções com desempenho. Então, aqui eu trouxe um case, né, uma composição básica aqui para vocês analisarem o que o vidro de controle solar, o que o vidro com desempenho térmico pode entregar para os ambientes que vocês. Então, por exemplo, nesse case aqui que eu estou usando a composição do AG43, tá? Que é um vidro de alta eficiência que nós temos, um vidro low E, baixo emissivo. A gente, se tivesse uma solução com vidro incolor nessa fachada que vocês estão vendo à direita, eu teria em torno de 87% desse calor entrando para dentro desse ambiente. Então, vocês imaginam o desconforto da pessoa que estaria próxima dessa área envidraçada, nesse sofá, quando ela tivesse, no verão principalmente, 87% do calor entrando para dentro do ambiente. Então, com certeza, eu teria que ter um sistema de ar-condicionado bastante mais robusto, e sem contar a operação desse sistema, né? Então, a gente tem visto aí
crescendo o custo da energia elétrica, então, além da questão do conforto, né, do cliente, do usuário, a gente também precisa pensar na questão de operação, né? Quando eu uso um vidro de controle solar, por exemplo, este que eu passei para vocês, que é o vidro AG43, em vez daqueles 87%, se eu usasse a solução incolor, eu tenho uma entrada de 35% do calor. Então, é uma redução bastante grande e que realmente entrega um projeto de ar-condicionado diferenciado, uma manutenção, uma operação desse sistema também bastante diferenciada e um conforto muito melhor para o usuário. Tá? Então, como é que a gente elaborou, né, na experiência que a gente tem da nossa equipe de suportar os arquitetos e toda a cadeia aí da construção em fachadas envidraçadas, a gente chegou a alguns pré-requisitos que a gente sempre coloca, né, para os profissionais como vocês, que a gente deve pensar, né? O primeiro ponto, que até é o tema da nossa palestra, é que vidro tudo igual. Então, a gente tem o vidro plano, mas a partir do vidro plano, do vidro float, que todos vocês conhecem, a gente tem alguns produtos derivados dele, né? Seja os vidros coloridos, né? Que eles não têm propriamente uma eficiência energética, eles têm uma absorção maior por conta da tonalidade, os vidros de controle solar e os vidros de controle solar baixo emissivo. Então, a gente tem uma gama de produtos. E por isso que o segundo ponto é que vidro de controle solar também não é tudo igual, porque a gente tem famílias de produtos diferentes, né, no mercado como um todo, e que entregam desempenho e resultados diferentes, né? Então, o que a gente precisa trabalhar, né? Sabendo que vidro não é tudo igual, que vidro de controle solar também, né? Existem famílias, eles não são todos iguais, a gente precisa entender qual é o desempenho que a gente precisa entregar para aquele produto e trabalhar variadas composições desses produtos e processamentos. Então, posso trabalhar um vidro de controle solar na composição laminada e eu vou entregar um desempenho X. Esse mesmo vidro de controle solar, se eu colocar ele numa composição insulada, ou de vidro duplo, eu vou entregar um desempenho Y. Né? Se eu tiver mais uma camada de vidro, outro resultado. Se eu inverter a posição desses mesmos vidros, também vai modificar o resultado. Então, a gente precisa realmente entender aonde, né, quais são os números ideais, os índices adequados para entregar desempenho nesse empreendimento, e a gente vai orientando e montando essas composições em conjunto. Obviamente, como quarto e não menos importante, né, nós temos as normas técnicas da ABNT para nos orientar. Né? Então, a gente tem desde normas que tocam qual a tipologia de vidro, a composição de vidro que a gente vai aplicar em cada segmento da fachada, por segurança, né? Então, a gente nunca pode esquecer da segurança quando a gente trabalha com vidro, né? A segurança em primeiro lugar, até agora essa atualização da norma de desempenho, que fala sobre o desempenho que a gente precisa entregar com essa fachada transparente. Então, esses são os principais pontos que a gente sempre toca, né, a nossa equipe de especialistas toca com vocês, arquitetos, e com as construtoras, para que a gente realmente consiga elaborar um programa de necessidades e entender o que o projeto precisa chegar. Por que é importante que a gente, arquiteto ou construtora, especifique o vidro, especifique o desempenho, principalmente, que a gente quer atender? Porque quando a gente não faz isso, né, quando o arquiteto ou o consultor de eficiência energética ou a construtora não especifica o vidro ou o desempenho, principalmente, né, e coloca uma especificação genérica, né, por exemplo, a que eu trouxe para vocês. Se eu coloco no meu projeto uma especificação refletivo prata, aqui é apenas um exemplo, tá, do que a gente tem no nosso portfólio de refletivo prata. Então, só aqui a gente tem 5 produtos diferentes que entregam transmissões luminosas completamente diferentes e bloqueios de calor também completamente diferentes. Então, por que eu trago isso? Porque realmente a gente precisa entender, buscar
qual é o desempenho que o nosso projeto precisa atender, e aí sim, realmente especificar um desempenho para aquele produto, para aquele elemento da fachada que está fazendo, na verdade, a transição do usuário entre o exterior e o interior, né? Então, quando a gente especifica, né, nesse caso, somente um refletivo, vem um range de produtos, o range de transmissão luminosa e de fator solar que existe somente com essa definição bastante genérica. Então, a gente precisa especificar desempenho. Ó, eu preciso de um vidro com transmissão luminosa de 30%, o fator solar de 40%. Então, isso que a gente precisa especificar. Claro, depois, adicionalmente, se a gente precisa ter mais ou menos privacidade, a gente vai trabalhar com os índices de reflexões externas e interna, tá? Então, por isso que é importante que os arquitetos, as construtoras entendam exatamente qual é o desempenho a ser entregue, nos busquem, nós temos uma equipe focada para suportar essas demandas, para que realmente vocês consigam orientar o projeto de vocês para o melhor desempenho que é esperado. Depois eu trouxe aqui para vocês, então, né, corroborando aí com a necessidade da gente especificar o vidro, né, qual é a função do vidro na fachada. Então, a gente tem dessa foto bem na esquerda, onde o vidro é simplesmente uma vedação e ele não entrega desempenho nenhum. Ele pode também ter o papel de estético, onde ele simplesmente entrega um acabamento que combina com os outros revestimentos e também não tem uma função de desempenho. E a última foto, essa da direita, onde a gente tem a união de todos esses fatores. Então, eu tenho um vidro, uma fachada transparente como elemento de vedação, eu tenho uma tonalidade com uma reflexão que me entrega, nesse caso, privacidade, mas ele é um vidro que tem um desempenho térmico e acaba trazendo um desempenho geral, né, para o meu usuário final. Então, ele controla o calor, ele tem o controle da iluminação adequada e também, né, bastante importante, atenuação sonora, né, que na verdade é o conjunto entre essa solução de vidro, o caixilho e a parede. Então, por isso que é muito importante que a gente consiga entender, né, qual o desempenho que a gente precisa entregar com essa solução de fachada, com essa vedação externa. Tá? Então, aqui passando para vocês verem. Então, a gente também faz algumas ações conjuntamente aí com os arquitetos para que a gente possa fazer uma especificação mais assertiva, e eu trago aqui para compartilhar com vocês. Isso não é nenhum protocolo, são itens que a gente tirou da nossa experiência de trabalho, né? Que são perguntas que a gente, e temas que a gente deve abordar, né? Então, por exemplo, cada projeto é único. Por que a gente traz esse ponto aqui para refletir junto com vocês? Porque às vezes uma solução de vidro que eu apliquei no projeto X pode não ser a melhor opção, desculpem, para o projeto Y. Então, cada projeto é único. Por isso que a gente, a Guardian, tem um portfólio bastante grande, justamente porque a gente entende que cada projeto tem uma arquitetura diferente, uma localização no nosso país que é imenso diferente, e tem também uma implantação no terreno diferente. Então, uns ficam com a fachada oeste mais exposta, outros a norte, leste, sul. Então, cada projeto é único. O outro ponto que a gente deve entender aí junto com vocês, para que a gente faça uma boa especificação conjunta, né, a várias mãos, é qual é a função do vidro no projeto. Então, esse vidro realmente tem necessidade de ter um desempenho, porque ele ocupa um papel de protagonista na arquitetura, ou não, o vidro é simplesmente uma vedação, ele é um elemento de área bastante reduzida e ele não tem impacto. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade também, se ele tem um papel de privacidade ou se ele quer integração, né? Então, isso eu controlo com a reflexão. Esse projeto que vocês veem aí na direita, então, eles tinham esse pré-requisito do vidro, além de ter o desempenho térmico, que ele fosse um vidro que promovesse a integração. Então, eles queriam que o prédio tivesse um movimento e que a gente conseguisse ter a vida das pessoas, né,
passando nessa fachada. A outra questão importante que a gente precisa tratar é qual é o percentual de abertura, né, que a gente tem nessa fachada. Então, quanto de representatividade esse vidro tem, né? Porque dependendo da quantidade de área transparente é a eficiência do vidro. Né? Então, se existem outros elementos que vão impactar, por exemplo, esse projeto que eu trouxe aqui para vocês, ele tem brises verticais aí que se movimentam na fachada e conseguem, em algumas situações, colaborar, trabalhar junto com o vidro para diminuir o impacto de calor dentro dos ambientes, né? A posição solar, como a gente comentou, o entorno bastante importante também que a gente entenda, porque às vezes projetos que querem vidros com bastante privacidade, né, ou seja, vidros que têm bastante reflexão, se o entorno não é um entorno agradável, que esteticamente é agradável aos nossos olhos, o que acontece quando eu tenho um vidro com muita reflexão? Eu vou ter esse ambiente externo refletido na fachada do meu prédio. Então, por exemplo, se eu tenho uma grande área verde, e a gente tem um projeto em Palhoça, do Pedra Branca, que representa muito bem isso, eu tenho montanhas, eu tenho uma arborização muito legal, a gente usa um vidro que tem uma reflexão um pouco maior, e o que aconteceu? Essa paisagem maravilhosa se projetou na fachada do prédio. Quando eu tenho um entorno muito denso, muito urbanizado, às vezes, né, a gente tem muita questão de fios passando na rua, prédios mais antigos que não têm manutenção, e eu escolho um vidro que tem muita reflexão, que entrega muita privacidade, eu acabo tendo esse cenário refletido na fachada e muitas vezes não fica adequado, né? E também, né, para a gente acabar aqui essa parte de como a gente ajuda vocês a entender o projeto, as necessidades, de como o vidro ocupa esse papel na fachada de vocês, a gente precisa entender a localização desses vidros. Então, se eles estão todos na verticais, se eu tenho skylight, né? O que esse vidro, qual é a função desse vidro? É janela, porta-janela, é cobertura, é uma fachada inclinada, então tudo isso vai ajudar a gente, né, a vocês, suporte, a orientar a especificação técnica, a melhor solução de composição, se vai ser o vidro laminado, temperado, temperado laminado, enfim, né? Todos esses pontos a gente deve se questionar e tocar quando a gente vai fazer uma especificação de vidros. Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente considera que a especificação de vidros é um trabalho multidisciplinar, né? Nós funcionamos como um facilitador para vocês do nosso portfólio do que cada produto entrega, mas a gente precisa fazer um trabalho de time, né? Então entra a arquitetura, o pessoal da equipe de eficiência energética, de ar-condicionado, super importante, o pessoal de caixilho, construtora e os fabricantes de matéria-prima, no caso, a Guardian. Né? Então a gente faz um trabalho com todos esses interlocutores, encontrar a melhor solução para vocês de vidro. Tá? Só para vocês terem uma ideia, inclusive um movimento que está acontecendo bastante é das construtoras, junto com a equipe de ar-condicionado, para determinarem qual é a capacidade do ar-condicionado de cada ambiente. Então, por exemplo, trazendo um case real, a gente teve uma demanda de apartamentos que são tipo kitnets, né, estúdios, onde o ar-condicionado deveria ter 12.000 BTUs. Para isso, a equipe de ar-condicionado, então, nos deu um target de qual fator solar que a gente precisava atingir com essa solução de vidros. Então, rapidamente, a gente pegou as opções do nosso portfólio de composições que atendiam esse fator solar, conversou com a arquitetura para entender as questões estéticas, a questão do budget da construtora, e a gente elaborou uma apresentação com algumas opções que atendiam todas essas premissas. Então, é importante a gente entender a solicitação de cada segmento do projeto para que a gente juntos possa propor soluções adequadas. Para vocês entenderem um pouco, então,
por que a gente fala que a gente deve investigar o portfólio, todas essas situações de projeto, porque realmente a gente tem um portfólio bastante grande, né? Então, aqui eu trouxe para vocês as soluções que a gente tem dessa família superior, que é a série solar, que nós chamamos, são os vidros de controle solar, e a família de baixo, que é a família de vidros baixo emissivos. Então, vocês veem que isso basicamente são os vidros mãe, né? A partir deles a gente consegue mexer no substrato, mexer nas composições e oferecer N soluções para a fachada de cada empreendimento, né? Como a gente disse, cada empreendimento é único. E só para trazer para vocês uma informação, como a gente sempre está buscando entender a demanda do mercado. Esse ano a gente fez um lançamento, que é o vidro âmbar, né, que era um desejo aí que a gente tem recebido dos arquitetos por um vidro que tenha aparência bronze, né, com um leve, com controle solar, uma leve reflexão, mas que ele é feito a partir de um substrato incolor. Então, quando eu estou dentro do apartamento, dentro da sala, eu não enxergo isso na tonalidade bronze, né? Diferente de um vidro de massa bronze. Então, como é que a gente monta toda essa assessoria? Como é que a gente pode suportar vocês para que vocês possam fazer a especificação adequada das fachadas, das vedações verticais aí dos projetos de vocês? Então, a gente senta, né, juntos e toca em todos aqueles pontos que a gente comentou, né? A gente entende o projeto, faz um planejamento. Na sequência, como eu comentei com vocês, então a gente faz essa apresentação das opções. Na sequência, a gente providencia amostras físicas, né, mockups na obra, e aí realmente a gente bate o martelo da especificação. Então, a gente tem uma equipe, como eu comentei com vocês no início, especialista em suportar toda essa cadeia da construção, para que a gente tenha certeza que a solução final que vocês vão especificar saia com um desempenho adequado aí para cada projeto de vocês. Inclusive, a gente sempre comenta, né, que é importante que cada arquiteto ou cada construtora tenha o domínio, né, tenha o conhecimento da especificação que está fazendo, porque vocês já vão começar a ter um termômetro, né, das soluções que realmente mais se adequam ao projeto de vocês, e aí verificar se aplica ou não a cada projeto subsequente, e até algumas soluções que eventualmente, olha, funcionou super bem no desempenho térmico, mas a estética não ficou exatamente. Então, a chance, conhecendo os produtos que foram colocados, a chance de fazer uma nova tentativa, né? Claro que a gente mitiga muito essa questão de equívocos, fazendo, além das amostras, né, os mockups na obra, onde realmente, né, o arquiteto pode ter a sensibilidade se aquela solução de vidro também, esteticamente, vai atender o projeto de arquitetura. Para ilustrar aqui, né, rapidamente para vocês, eu trouxe um case onde a gente fez esse trabalho ali que eu falei para vocês, tocando todos os 5 pontos, tá? Então, a gente desenvolveu essas soluções com o pessoal, com a equipe de eficiência energética, com arquitetura, com o nosso cliente processador e com o caixilheiro. Então, a gente tinha o desafio, é uma sede de uma empresa, onde a gente tinha alguns cenários de desempenho. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente elaborou esse primeiro estudo, que está na esquerda aí. Então, vários cenários de vidros laminados, de vidros insulados duplos, e o pessoal da eficiência energética, com esses dados que nós fornecemos, rodou uma simulação. Né? E paralelo a isso, a gente foi fazendo uma validação com a arquitetura da questão também estética, e junto com o nosso processador, nosso cliente e a construtora, uma estimativa do custo, né, de quanto eles queriam abraçar com essa solução. Então, só para vocês entenderem, então a gente apresentou todo aquele universo ali de soluções, e a solução final, que ficou o vidro NP50 Clear, tá, que muitos de vocês devem conhecer, que é o vidro que foi feito o projeto Birman 32, agora em São Paulo, que é bastante icônico, né? Na composição laminada aqui neste projeto, o que aconteceu como resultado final? Foi um resultado bastante significativo, e a gente, inclusive, compartilhou na ASBEA, na reunião da ASBEA aqui, né, junto com o arquiteto, autor do projeto. Então, o feedback foi que
somente com a aquisição do vidro e o impacto que ela teve na redução do sistema de ar-condicionado, o payback foi imediato, ou seja, o valor que eles investiram nos vidros de alto desempenho, tá? Porque esse vidro é um vidro low-E, o NP50 Clear, né, de alto desempenho. Então, o valor que a construtora, que o cliente desembolsou para investir num vidro de eficiência energética, ele teve o payback imediato por conta do redimensionamento do ar-condicionado para menor, né? Então, vocês vejam, se a gente tivesse uma solução de vidro comum, vidro incolor, sem nenhum desempenho térmico, eles iam investir num equipamento mais robusto e, adicionalmente, a operação, a manutenção desse sistema seria muito mais custosa. Então, eles tiveram o payback imediato e, ao longo da vida útil desse projeto, eles vão colher o benefício dessa solução, tá? Então, eu sempre gosto de trazer um case para a gente entender um pouco como a gente aplica todos esses conceitos que eu trouxe para vocês em um case real. Tá? Aqui também compartilhando com vocês alguns outros cases onde a gente fez esse mesmo trabalho, né, de acompanhamento do início ao fim do projeto. A gente tem o IO, que é um projeto da OSPA Arquitetura e da WikiHouse Construtora, em Porto Alegre, o LUM em Curitiba, que inclusive tem certificação LEED aí, um projeto da Badges Avon e da construtora Laguna, e o Sicredi Marau, tá, também com a D+A Arquitetura e a construtora Dimensão. Tá? Então, são todos projetos onde a gente fez realmente todas essas etapas, a nossa equipe apoiando, envolvendo arquitetura, eficiência energética, pessoal de fachada, construtora. Então, a gente envolveu todos esses grupos aí para ter excelentes soluções e são cases de bastante sucesso aí no desempenho. Para a gente aqui, eu queria trazer, então, um pouquinho uma imagem mais próxima do produto que eu comentei para vocês, que a gente desenvolveu junto com vocês, arquitetos, né, mediante a demanda que a gente recebeu de vocês, que foi o âmbar, né, então, um produto, como eu falei para vocês, de controle solar, com uma estética bastante elegante, ele não tem uma reflexão alta, então, é um produto bastante sofisticado, bastante adequado, sem gerar aquele impacto do vidro super refletivo, e a melhor qualidade dele, que eu considero, apesar de ter essa estética externa bronze, quem está dentro do ambiente enxerga através de um vidro incolor. Por quê? Porque esse vidro de controle solar é feito a partir de um vidro incolor, tá? Então, inclusive, é uma tranquilidade para vocês especificarem esse produto, porque ele vai ser reposto e ele vai ser idêntico ao vidro anterior, diferente de vidro comum, onde às vezes né, o caixilheiro, enfim, o vidraceiro compra de um fabricante, depois compra de outro, e às vezes tem uma diferença de tonalidade. O âmbar é um produto único, né, sempre feito com a mesma receita, e que vocês podem ter essa questão de reposição e o vidro ser exatamente igual. Então, isso é uma tranquilidade para a gente, né, arquiteto, que especifica e que é responsável, né, pelos produtos que a gente está especificando. Então, com isso, eu queria deixar o meu agradecimento ao IA, deixar para vocês também o seguinte recado. No nosso Instagram, a gente tem um link de acesso, onde vocês podem agendar uma consulta com o meu time, né, o nosso time de especialistas, que vai apoiar vocês em todos esses passos que a gente comentou aqui para melhor desenvolver as soluções de fachadas de vocês. Então, vocês acessam lá no Instagram, no link da bio da Guardian Glass, tem o agendamento, tá? Quem quiserem, eu deixo para vocês aqui o meu celular e o meu e-mail para que vocês possam fazer esse acesso direto comigo. Muito obrigada e um bom congresso para vocês.